equipe do programa Espírito e Vida hoje se encontra na Barra do Cunhaú. Estamos a bordo e vamos participar do Evangelho no Mar, uma promoção do Centro Espírita aqui da Barra do Cunhaú, município de Canguaretama. Vamos conversar com Betinha Diniz, que vai fazer a exposição sobre o homem de bem, e vamos conversar também com Franklin, que é o promotor desse evento. Vamos ver. Estamos aqui na Barra do Cunhaú, participando do Evangelho no Mar, e Betinha Diniz, Elizabeth Diniz, nossa Betinha, se encontra aqui e vai fazer uma exposição sobre o homem de bem. Primeiro vamos saber as suas impressões sobre a emoção que é participar de um evangelho a bordo. O que é que você está sentindo, Betinha? Nossa, maravilhoso, uma ideia fantástica, porque além da gente ter a oportunidade de se confraternizar, aqui tem pessoas de vários centros espíritas, num passeio que é divertido, que é belo, uma paisagem muito bonita, e além de tudo isso, a oportunidade de estar com Jesus no meio de uma fala, de uma compreensão maior do Evangelho de Jesus, no meio de pessoas maravilhosas. E Jesus conversava com os seus discípulos, pregava às margens do lago de Genezaré, não é? A gente não se sente um pouco participando daqueles eventos? Nós nos sentimos realmente como se Jesus estivesse presente, não é? Vendo as paisagens de água que ele via quando ele pregava. Muito bom. Betinha, aí o homem de bem, você vai discorrer sobre o homem de bem, que está num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Sede Perfeitos. O que é que você pode dizer para o nosso público a respeito dessa meta, desse roteiro, desse objetivo de nós nos tornarmos a cada dia criaturas de bem? Todas as vezes que eu leio essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, me emociona muito de ver o roteiro de luz que Jesus nos trouxe. Não estamos ainda num patamar evolutivo para cumprir com todas essas metas que Jesus traçou para que sejamos um homem de bem, mas certamente que é uma passagem em que nós temos uma ideia precisa do que é um homem de bem e temos como meta alcançar isso através da reforma íntima. É uma mensagem realmente digna de ser lida, de ser meditada e de ser seguida para que a gente evolua, faça a nossa reforma íntima e tenha esse panorama do que podemos ser. De futuro, com certeza, ainda não conseguimos ser 100%, mas já temos o roteiro em mente. Ô Betinha, as pessoas normalmente alegam que é muito difícil se tornar uma criatura de bem, é difícil perdoar, é difícil exercer a misericórdia. Há dificuldade realmente disso ou dificuldades intransponíveis? No próprio Evangelho, ele diz qual é a dificuldade. A dificuldade é que nós ainda estamos muito presos à materialidade, aos nossos hábitos terrenos, enquanto homem encarnado, mas a dificuldade é somente mudança de hábito. Transformarmos aqueles hábitos que nós já temos em hábitos mais salutares, mas eu não acho que seja impossível. Você não concorda que é necessário ter um objetivo, uma meta, um projeto de vida de se tornar criaturas de bem, criaturas perfeitas, como dizia Jesus? Todo homem deve fazer isso. Se a nossa proposta como cristão é nos tornarmos melhores, é nos tornarmos homem de bem, a gente deve traçar metas e essa meta deve ser traçada a partir do estudo das próprias imperfeições. Nós geralmente não temos uma consciência plena de quais são os nossos defeitos, porque, como eu falei, nós já nos habituamos a ser como somos. Mas a partir do momento em que nós estudamos as nossas imperfeições, como disse Santo Agostinho, todos os dias, a gente, ao acordar, traçar planos do que é que vamos fazer durante o dia para nos tornarmos melhores. E à noite, consultar a nossa consciência. O que é que hoje nós fizemos de bom, o que é que fizemos de mal. E a partir dessa consciência, realmente tomar posturas, maneiras de pensar que seja coerente com esse propósito que a gente quer alcançar e a partir disso fazer a transformação interior. Isso é completamente possível. A doutrina espírita ajuda nisso, ao conhecimento dos ensinamentos que os espíritos nos passaram, nos auxilia nesse processo de transformação? Mais do que qualquer outra religião, no sentido de que o espiritismo é claro. Se Jesus falava através de parábola, o espiritismo traz
de uma forma muito clara, lógica e dentro de uma compreensão lógica que é impossível que a gente não compreenda. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer homem é capaz de ler, compreender e levar o propósito adiante, o propósito de ser melhor. As pessoas então alegam também que escorregam, que falham, que tropeçam e às vezes caem. Isso é motivo de desestímulo? Isso é motivo de desistência? De maneira nenhuma. Os apóstolos de Jesus também passaram por dificuldades, também tiveram dificuldades, como o caso de Paulo de Tarso, que tinha o seu homem velho e sentiu alguma dificuldade de se transformar. Mas a sua luta foi diária e ele conseguiu deixar de ser aquele doutor arrogante e se transformar num apóstolo de Jesus completamente coerente com aquilo que Jesus ensinava. No começo é um pouco difícil porque, como eu falei, nós tínhamos hábitos que precisamos transformar. E transformar um hábito não é fácil, mas é possível. Muda os hábitos, muda o grupo de convivência, muda o tipo de pensamento, o tipo de sintonia, não é? E a gente estabelece uma filosofia. E eu acredito que o Espiritismo é uma maravilhosa filosofia de vida. O Espiritismo não poderia ser uma proposta inteligente de vida? Com certeza é uma proposta inteligente de vida, porque a filosofia espírita nos traz uma maneira diferente de ver a vida. Nós, quando nos tornamos espíritas e entramos em contato com a doutrina espírita, a gente começa a ver outros ângulos da vida que a gente não via antes. Isto ângulos em que nós podemos dizer, nós temos toda uma eternidade para essa transformação. Não existe mais na nossa mente que a morte nos trará o céu ou o inferno, mas existe toda uma eternidade onde nós podemos nos transformar aos poucos, suportando as nossas imperfeições que ainda não controlamos, transformando aos poucos, sabendo que nessa vida apenas o processo começou. Nós teremos muitas outras vidas, onde, se Deus quiser, teremos condições diferentes para progredir, para evoluir, e isso é maravilhoso. Somente o Espiritismo nos traz, com o seu dogma da reencarnação, nos traz esse propósito, essa visão de que nós podemos fazer isso lentamente, mas com segurança, um passo a cada dia e sempre mudando. E é isso que caracteriza o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, a busca constante pelo aprimoramento. Betinha Diniz, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Evangelho a Bordo. Eu que agradeço a oportunidade imensa de estar num passeio belíssimo. Obrigado, a gente volta já. Continuamos aqui na Barra do Cunhaú, a bordo, fazendo o Evangelho no Mar, e o promotor desse evento de hoje é Franklin Ramos, do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec. Frank, fale pra gente mais do Evangelho no Mar, a proposta, a ideia, a concretização dessa maravilha de projeto. Na verdade, o Evangelho no Mar surgiu com o seu Edgar, que hoje infelizmente não se faz presente, e é uma pessoa do Centro Espírita Semana, que é o Centro Espírita de Canguaretama, Centro Espírita Maria de Nazaré. Nós apoiamos essa iniciativa dele e já fazem agora uns 4 passeios que estamos fazendo, realizando o Evangelho no Mar. Para a gente tem sido muito gratificante porque tem sido um encontro de corações. A gente aproveita essa oportunidade para rever os amigos, além da gente aproveitar e oferecer a todos vocês essa belíssima imagem que é a Barra do Cunhaú. E a ideia nossa é realmente difundir o Espiritismo. A gente tem aqui uma grande frente, né? A gente pode fazer a difusão do Espiritismo de forma assim, em contato com a natureza, em momentos de reflexões. Então assim, a gente agradece a Deus por essa oportunidade. Franklin, o tema, o homem de bem, a Betinha Diniz vai falar sobre o homem de bem. A escolha desse tema deve ser aqui. Olha, nós tivemos uma reunião com vocês da federação no mês de agosto, lá em Parnamirim, e se pediu para que a gente pudesse difundir o Evangelho. E a gente sabe que o Evangelho é a nossa frente.
né, à frente de todo o movimento. O Evangelho é que vai fazer com que realmente nós nos reformemos intimamente. Conforme você, Franklin, a importância dessa vivência do Evangelho, tirar o Evangelho das prateleiras e colocar nas nossas vidas, como é que isso poderia se processar? Olha, quando a gente tira o Evangelho das prateleiras, quando a gente passa a adotar o Evangelho como tema de vida, a gente passa a ser pessoas felizes, né? E o objetivo, eu acho que de todos nós, é a felicidade, né? Lógico que essa felicidade é escalonada. Os espíritos, numa evolução muito grande, a felicidade é uma. A nossa vai ser outra. Mas a questão é trazer o homem, a questão de ser feliz, a questão que ele precisa de um direcionamento, precisa de fazer certas mudanças que Jesus já falou há muito tempo, né? Que está no Evangelho. Então essa necessidade que nós temos exatamente de busca da felicidade. Eu passo a ser feliz quando eu vejo outras pessoas felizes. O homem é um ser sociável, o homem necessita estar em vivência com sua comunidade, e o Evangelho traz isso. O Evangelho traz a oportunidade da gente se confraternizar, da gente se unir, né? Da gente perdoar. Então esse é o fator que eu considero de fundamental importância. O Evangelho vindo para a gente, nos tornamos pessoas felizes, né? Criaturas mais justas, na verdade. A mensagem de Jesus, então, a mensagem dos Evangelhos, é uma mensagem atual? Com certeza, e será sempre atual, né? Jesus é uma atualidade constante, isso aí a gente não tem a menor dúvida, né? A gente pode inserir Jesus na nossa modernidade, no nosso cotidiano, na nossa vivência, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas, Franklin? Podemos e devemos. É o seguinte, hoje a gente vê aí uma comunidade destruída pelas drogas, destruída pelos vícios de todas as formas, né? O egoísmo, a fofoca, que é o falatório desnecessário e às vezes maldoso. Então, quando a gente busca e quando a gente vai entendendo o Evangelho, a gente vai entendendo que a gente tem que se libertar disso para poder se tornar pessoas melhores. E aí vem a questão da felicidade, porque o ser, quando tem a consciência tranquila, esse ser é um ser feliz. Conversamos com Franklin Ramos, do Centro Espírita Allan Kardec, aqui da Barra do Cunhaú, município de Canguaretama, a bordo de um barco fazendo o Evangelho no mar. Estamos comemorando com o tema O Homem de Bem, a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 150 anos do seu lançamento. Muito obrigado, Franklin, pela sua presença aqui conosco. Queria só aproveitar e fazer um convite para os irmãos. A nossa jornada sempre se dá no mês de novembro, né? Nós vamos passar a ter 2 passeios anuais e a gente pretende estender, aumentar o número de balsas e conseguir atingir um público maior. Então fica aí o convite para todos. Isso é uma ótima notícia para todos nós. Vamos nos programar para as próximas edições do Evangelho no Mar. A gente volta daqui a pouco. O programa Espírito e Vida continua aqui a bordo do barco Joia do Cunhaú, singrando as águas do rio Joia do Cunhaú. Estamos participando do Evangelho do Mar, que é a promoção do Centro Espírita Allan Kardec, aqui da Barra do Cunhaú. E estamos com o André Arruda. André foi coordenador da CRESUL e é um ativo trabalhador do movimento espírita, sempre presente a esses eventos. André, a importância de um evento maravilhoso como esse Evangelho no Mar. Bom dia, Nilo. Bom dia a todos os telespectadores do programa Espírito e Vida. Bom, a importância é resgatar, eu acho que aqueles momentos em que o Cristo trabalhava o seu Evangelho no meio do povo, saindo das cidades, das comunidades e mostrando que o Evangelho não é uma mensagem para viver enclausurada entre 4 paredes de um templo. No momento em que nós nos propomos a passar um domingo com a família e incluir nesse processo pessoas que não são espíritas, porque o passeio aqui ele é aberto para os simpatizantes, é aberto para os familiares, que necessariamente também não comungam conosco do ideal, mas que numa oportunidade ímpar como essa, eles se tornam mais
sensíveis a estar junto conosco. Então nós temos aqui um momento tanto de lazer, como um momento também de reflexão, que vai ser feito pela nossa irmã Betinha, onde vamos também trabalhar uma temática e dedicar um momento à prece, ao silêncio, aproveitando todo esse espaço aqui. Então, para a gente, é tentar resgatar aqueles momentos em que o Cristo, né, que se encontrava na casa dos pescadores, às margens do lago do Cafarnaum, e falava da mensagem imortal para aqueles daquela época. André, nós estamos também iniciando as comemorações da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema do Evangelho de hoje, que a Betinha Diniz vai desenvolver, é o homem de bem, que é do capítulo Sede Perfeito, não é verdade? Qual é digamos assim, a maneira, a rota, o manual que nós temos para nos tornarmos criaturas realmente de bem? Allan Kardec questionou aos espíritos qual seria o modelo que nós teríamos para nos espelhar nessa vida física. E segundo os estudiosos da obra, o Livro dos Espíritos, é a resposta mais curta que os espíritos dão a uma pergunta na obra, que é Jesus. Então, a segurança que a gente tem em escolher o Cristo como nosso referencial, como nosso modelo de homem, de bem, de ser integral, e aí a gente vê a diferença do Cristo para os outros homens que também trouxeram uma mensagem de paz, de esperança e de exemplo na Terra. Muitos deles fizeram coisas inimagináveis, mas o Cristo ele conseguiu unir uma característica que era focar naquilo que ele dizia, o que ele praticava e aquilo que ele pensava. Então ele é um exemplo nesse contexto de centralidade. Ele consegue para nós transmitir e deixar claro que só há um caminho no processo de crescimento nessa vida física que nós passamos, que é a gente fazer o autoencontro, a autoiluminação. E leva tempo. Em uma única existência não dá para se tornar um completo homem de bem, porque ainda carregamos em nós muitas imperfeições que ainda não foram expurgadas. Por isso que é necessário a gente estar tendo esse referencial seguro, que é o Cristo e sua mensagem. Mas a vida moderna, ela exige de nós, digamos assim, um tipo de comprometimento, um tipo de envolvimento que às vezes nos afasta dessa prática do desenvolvimento da espiritualidade. Ou seja, não reservamos tempo, um espaço do nosso tempo para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. É possível mesmo nesse contexto da modernidade, nós reservarmos um espaço e conseguirmos desenvolver o que há de bom em nós? É possível e é necessário. Nós lembramos de um filósofo atual chamado Mário Sérgio Cortella, quando ele fala que o homem diz que não tem tempo para nada, não tem tempo para a saúde, não tem tempo para fazer atividade física, e quando ele vai ao cardiologista, ele diz que você vai morrer em 30 dias. Ele diz que no outro dia, às 5 da manhã, o cara está de tênis, de macacão, pode estar chuva, estar sol, ele está lá caminhando. Ou seja, quando a dor aperta, a gente vê o quanto nós desperdiçamos de tempo, e aí há uma necessidade muito grande dos que estão nos assistindo e que ainda estão com a possibilidade de levar os mais pequenos, os pequeninos a um templo, iniciar um processo de evangelização, que na verdade a palavra evangelização está intrínseca com espiritualização. Quanto mais cedo você apresentar Jesus, você apresentar a mensagem da espiritualidade no processo de formação do ser, do indivíduo, menos dificuldade ele vai encontrar, menos desculpas ele vai encontrar para fazer esse caminho que, se ele não o fizer de forma consciente, ele vai ser empurrado para ele, pela dor, pela necessidade. Porque vejam só, nós acabamos de passar pelo 2 de novembro, que foi o dia dedicado à lembrança dos entes que já partiram. E a gente vê como as pessoas ainda não conseguem se envolver com a ideia de que somos imortais. Eles vão ao cemitério visitar a pessoa no túmulo, que não está mais ali, ainda presa à ideia de que a morte realmente acaba com essa ligação, acaba com essa relação. A gente está falando da mensagem da imortalidade. Porque hoje que estamos passando por um processo de crise, por ausência de termos buscado, na nossa fase de infância, de termos sido encaminhados para o processo da evangelização logo cedo.
Em um momento como esse, a bordo do Joia do Cunhaú, daqui a pouco vamos conversar sobre Jesus e os seus ensinamentos. Ajuda-nos nessa busca, André? Eu tenho percebido que o movimento da Cresul tem se espelhado em outras experiências de outros campos religiosos, mas eu vejo que é um momento ímpar aqui no nosso movimento espírita. Quando a gente lê uma passagem que fala que Jesus entrou num barco e para poder atender a multidão que era tamanha, a sua percepção visual não cabia a todos que estavam presentes, então ele sobe em um barco e pede para que afaste um pouco o barco da margem, para que a multidão possa vê-lo e ouvi-lo. É assim que eu me sinto quando eu venho para a Barra do Cunhaú, quando eu entro nesse barco aqui e que a gente desliga o motor e que vamos refletir a luz do Evangelho. Então é um momento para nós de fazer uma viagem no tempo, mesmo estando localizados aqui no Rio Grande do Norte, aqui nesse espaço geográfico, mas a gente se remete a Galileia, a gente se remete a Cafarnaum, a casa de Pedro, aquela região em que o Cristo falou. Para nós que estamos aqui hoje e para os que não puderam vir, mas que se programem para o ano que vem, é um diferencial muito grande. Eu tenho certeza que quando sairmos daqui hoje, cada um vai levar daqui uma lembrança e um sentimento de que valeu a pena ter passado um domingo diferente com Jesus. Com certeza. André Arruda, muito obrigado por participar do nosso programa. A gente que agradece e esperamos que você que está em casa, mesmo não estando aqui, mas que pegue o Evangelho, abra nas páginas que falam desse momento em Jesus perto do mar, e quando você for fazer uma visita a uma praia, seja ela qual for, relembre que o Cristo esteve nesse ambiente, mesmo que distante de nós, mas que foi um ambiente que ele não deixou de passar a oportunidade de dar ensinamentos, de comunicar a beleza da vida, de que Deus está presente aqui nessa natureza, está presente na sua natureza, na minha natureza, na natureza de todos nós. Nós conversamos com André Arruda. Estamos participando do Evangelho no Mar. Nós, a exemplo de Jesus, estamos aqui de frente ao mar, né? Nas águas que nos acaricia, o vento que também nos acaricia, para trazer alguma mensagem do Evangelho de Jesus, hoje com o título Homem de Bem. E todas as vezes que eu leio esse capítulo com toda sinceridade e me dá um pouco de vergonha de ver o quanto nós ainda precisamos caminhar para ser o homem de bem do jeito que essa mensagem fala. Na lei de amor, Jesus espera de nós que a gente tenha um amor que, além de ser incondicional, isto é, sem impor condição nenhuma, esse amor seja distribuído a todas as criaturas, independente de raça, de credo, mas que a gente possa ter pelos nossos irmãos de humanidade um amor fraterno. E dentro dessa lei de amor que nós possamos ser tolerantes, bondosos, benevolentes, compreensível para todas as criaturas. Como é difícil, né, a gente chegar a um nível desse, de realmente poder amar, como Jesus falou, poder amar inclusive os nossos inimigos. E diz Emmanuel que muitas vezes quem faz o papel de nos abrir os olhos são os nossos inimigos. E a gente não tem essa visão, geralmente a gente não tem essa visão de que é o inimigo, isto é, aquele que não é amigo, né? Que vem e que pontua aquilo que a gente ainda precisa se melhorar para ser um homem de bem. Por isso que Jesus colocou como uma de suas máximas o perdão aos inimigos como uma dessas vertentes da benevolência. Que a benevolência é ser bondoso com todos, ser indulgente, ser compreensível, ser tolerante com todos. Fora a lei de amor, ele diz a lei de justiça. Imagine vocês o que é uma pessoa que está constantemente procurando exercer a lei de justiça, de ser justo, de ser correto, de estar sempre vigilante, como Jesus nos recomendou a vigilância, sempre vigilante para não ser infiel com as outras pessoas, não traí-las com as nossas pequenas faltas. Estar constantemente vigilante para ser correto nas nossas relações. Isso
também é difícil demais. E então, a lei de caridade, como o Evangelho fala, que é aquela de nós procurarmos fazer o bem. Existem pessoas que acham que não têm condições de fazer a caridade porque não têm recursos amoedados. Mas nós podemos fazer a caridade onde estivermos de mil maneiras. Ou facilitando os passos de alguém, ou confortando uma pessoa que está em sofrimento, dando orientação para uma pessoa que está desorientada no momento da vida. Tudo isso é o que os espíritos chamam de caridade moral, que essa todos nós temos condições de fazer. O Evangelho já é esclarecedor, mas num ambiente como esse é como se a gente introduza mais, se a gente consiga absorver mais. Sempre importante ouvir a palavra de Jesus, foi ótima experiência. Eu vim aqui pela primeira vez e é uma experiência muito boa, porque entramos em contato com duas coisas maravilhosas, que é o contato com a natureza e com a palavra de Jesus. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, espero retornar várias vezes. O lugar é muito bonito, muito propício para reflexão. A Barra do Cunhaú é um lugar lindo. Eu sou daqui e gosto muito daqui. Também sou espírita e tudo isso junto faz muito bem ao nosso espírito e ao nosso corpo também. Na realidade, o Evangelho no Mar é uma experiência, sim, ímpar para todos nós. E estamos falando sobre o Evangelho de Jesus em meio a toda essa beleza natural, na realidade, que esse momento nos traz nesse passeio maravilhoso em Barra de Cunhaú, uma cidade, inclusive, Canguaretama, Barra de Cunhaú, que nos transmite tanta paz. Então foi muita alegria realmente, um momento de muita paz. É a primeira vez que nós estamos aqui participando do Evangelho no Mar. E para nós foi uma experiência maravilhosa, né? Estar em meio dessa natureza, observando os pássaros, o mangue e ouvindo a palavra do Mestre. Para nós, como ensinamento, como crescimento espiritual, realmente é um momento maravilhoso. Eu achei uma experiência muito interessante porque foi uma oportunidade de conhecer mais sobre a doutrina espírita e além de presenciar uma vista maravilhosa. Melhor do que essa, só outra igual a essa. Estamos encerrando o programa Espírito e Vida de hoje. O programa Espírito e Vida, como vocês viram, hoje teve um cenário diferente, uma produção diferenciada. As águas do rio Curimataú, aqui na Barra do Cunhaú, município de Canguaretama. O tema foi o Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o homem de bem. Nós estamos felizes com a sua companhia, com a sua audiência e voltaremos na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até o próximo programa, se Deus quiser.